Daniel, para falar sobre este assunto, nossa convidada a partir de agora é a professora Eliana Clering. Ela é doutora em agrometeorologia e também professora da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas. Vamos detalhar um pouquinho mais sobre a questão do clima e as influências da nova estação, do comportamento climático nesta nova estação que chegou agora nesta semana. Boa tarde, professora. Boa tarde. Então, primavera chegou, fica conosco até dezembro. Que tendências a gente tem para essa nova estação? Será mais com cara de inverno, com mais cara de verão ou aquele clima ameno, meia estação? Nós passamos agora, a partir do dia 22, então, a vigência da primavera, uma estação de transição, caracterizada aí pelo aumento gradativo das temperaturas, em função do aumento da disponibilidade da radiação solar. Os modelos nos mostram que a perspectiva agora para a próxima primavera é de uma primavera mais seca, ou a gente deve ter uma redução da precipitação aí em torno de 30% nos próximos 3 meses, e também de aumento das temperaturas, Então a gente deve ter uma primavera aí um pouco mais quente que nós tivemos aí nos últimos anos e também um pouco mais seca. Como é que fica a influência desse perfil de temperatura de clima para a agricultura? Para a questão agora, imediata, que nós estamos no período aí de semeadura das culturas de verão, principalmente aqui para a cultura do arroz, para a cultura da soja, é um cenário bem interessante, favorece a semeadura em um período adequado e, também a pouca, pelo menos nesse início aí de desenvolvimento das culturas, um pouco menos de precipitação, também favorece a questão da germinação, porque a germinação aí das nossas culturas aí dependem basicamente da temperatura do solo, E com menos chuva e temperaturas um pouco mais altas, aí a tendência é que a germinação das culturas seja favorecida. Mas no andar desse processo vai haver um momento, evidentemente, de que a chuva, a água é necessário. E quais são as tendências? A tendência, é que num horizonte aí menor, em torno de 10 a 15 dias, a gente deve ter um pouco mais de chuva, até o fim do mês, aí até o final de setembro a gente deve ter um pouco mais de chuva, e aí sim, a partir de outubro, novembro e dezembro, a tendência aí de redução em torno de 30% com relação à média histórica, É um pouco preocupante, já que os nossos reservatórios, eles estão com nível, abaixo do desejado aí, principalmente aí para enfrentar o verão. Professora, é este perfil que se desenha agora com a chegada da primavera, essas perspectivas e projeções que se faz, com base nisso, dá para a gente traçar uma projeção de como será o arroz, por exemplo, a questão em termos de produtividade, as culturas em termos de produtividade. Foquemos no arroz, por exemplo. Todo agricultor aí que trabalha com a cultura tem aquele jargão que ele sempre usa, que o arroz gosta de água no pé e sol na cabeça, Então, a redução da chuva, por um lado, é bom, porque a gente tem mais disponibilidade de radiação solar. Entretanto, o produtor ele tem que ter ciência de como estão, a disponibilidade dos reservatórios dele, O IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz Irrigado, vem colocando nas últimas semanas que os reservatórios estão em média com 70% da sua capacidade, Então, o produtor ele tem que dimensionar bem a área que ele vai cultivar agora para a próxima safra, em função da disponibilidade de água que ele já tem, tendo em vista que a tendência é de redução da precipitação aí nos próximos meses, Então, a gente tem que ter esses dois lados, levar esses dois lados em conta, Por um lado é bom, porque a gente tem mais disponibilidade de radiação solar, mas por outro a gente tem que dimensionar bem a área cultivada para não faltar água durante aí todo o ciclo da cultura. El Niño ou Laninha? Também, os modelos vêm colocando aí uma previsão aí bem acentuada, uma chance aí superior a 80%,
de ocorrência de laninha durante o verão, principalmente, né? Então, estão sinalizando aí a partir de dezembro, né? Início de dezembro, por aí já essa inversão no cenário de laninha, né? O que, né, nos leva também a um cenário de diminuição da precipitação, né? Então, o produtor aí, né, volto a focar nesse assunto, o produtor tem que dimensionar bem a área cultivada em função desse cenário de pouca chuva aí nos próximos meses. Professora, nos últimos anos, principalmente, tem se tornado, de uma certa maneira, quase que rotineiro. É uma coisa que antes se falava sempre em precipitações, em chuva. Nos últimos anos, a gente inclui essa questão de eventos adversos com muito mais frequência, a questão de granizo, de vendavais, enfim, tudo isso influencia todo um contexto, né, que nos últimos anos já faz parte de toda essa... que tem que ser considerado. O que se pode ter em termos de projeção com relação a isso, a esses eventos adversos? Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né, o IPCC, que vem estudando, né, rotineiramente aí, essa questão de um possível aquecimento global e exemplificando as mudanças climáticas, né, coloca justamente isso. Inclusive agora no mês passado, né, foi lançado o relatório mais recente do IPCC e o IPCC coloca justamente isso, né, a intensificação dos eventos extremos, né? E aí a gente passa por uma gama toda de eventos extremos. Extremos de temperatura, extremos de chuva, tanto muita chuva quanto pouca chuva, vendaval, tornados, né? Que a gente vem observando aí há poucos dias, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. E o evento extremo, ele é muito preocupante no sentido que não se consegue fazer uma previsão a longo prazo dele, né? A gente consegue prever ele com poucas horas de antecedência, né? Então, essa questão ambiental aí, né, que a agricultura, ela é fundamental, ela garante a segurança, nossa segurança alimentar, né? Mas, por outro lado, né, tem todo esse viés ambiental que a gente tem que começar a pensar um pouco em mudar, né, os paradigmas aí para produzir alimentos, mas com uma segurança aí de agredir menos o meio ambiente, né? Então, de certa forma, acaba tornando a produção de alimentos mais cara, mas também garante, né, um horizonte de produção aí por mais tempo, aí falando a longo prazo. A gente tem registro e as pessoas que acompanham noticiários, jornais, TV, enfim, rádio, sempre existe o enfoque de que o Brasil, em várias regiões, tem o período de queimadas, o período de muitos incêndios, também a questão do desmatamento. De que maneira tudo isso está afetando esse desequilíbrio, essas ocorrências mais frequentes desses eventos extremos? Tudo que a gente lança na atmosfera, né, ela permanece, né, todos os gases que a gente lança a partir de queimadas, por exemplo, né, as queimadas elas liberam muito CO2, muito dióxido de carbono na atmosfera. E esses gases, que a gente chama dos gases do efeito estufa, eles permanecem durante muito tempo na atmosfera, né, eles têm um tempo de residência bastante grande. Então, o que a gente está lançando agora, por exemplo, né, na atmosfera vai permanecer aí entre 20 e 50 anos, né, de tempo de residência. E isso muda, né, a quantidade de radiação solar que a gente aprisiona, né, aqui na nossa atmosfera, né, ocasionando, então, aumento do efeito estufa e, consequentemente, aí, né, as nossas mudanças climáticas que a gente vem, né, observando que elas vêm se intensificando aí numa taxa muito alta nos últimos anos. Professora, que tipo de observação a senhora teria para a gente poder encerrar esse bate-papo com relação à questão de clima, a questão do agronegócio nessa nova estação que acabou de entrar? Como eu falei anteriormente, essa questão aí de ocorrência de laninha ela é bem preocupante, porque né, a gente já vai entrar para um novo ciclo agrícola aí com os reservatórios mais baixos, né? Então, essa questão de dimensionamento aí da área plantada, ela tem que ser bem feita pelos nossos agricultores. E, por outro lado, né, acho que, assim, pensando a longo prazo, né, a agricultura ela tem que
mudar um pouco, né, a sua forma aí de produzir os nossos alimentos, né, usar menos defensivos agrícolas, né, tentar, né, o arroz, por exemplo, né, a cultura que mais emite dióxido de carbono no mundo, né, porque ela garante a segurança alimentar aí de mais de 1 bilhão de pessoas, se a gente falar, né, em escala mundial. Então a gente tem que procurar aí formas mais eficientes aí para produzir, né? A gente não pode ficar sem comer, né? Ninguém vive sem comer, mas a gente tem que ter formas mais eficientes, né? Mais conscientes ecologicamente de produzir o nosso alimento. Professora, a gente agradece muito a sua participação conosco no ANITESU e os esclarecimentos também. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Daniel, essas são as informações então. Conversamos com a professora Eliana Clering, ela que é doutora em agrometeorologia e também professora da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas. Eu retorno contigo.